Dando continuidade à nossa aula, vamos falar de algumas doenças do sistema imunológico. Então, pensando na asma, bronquite extrínseca, rinite alérgica, as doenças respiratórias alérgicas, né? Então, são doenças que são desencadeadas pela presença de alergênicos e o paciente tem alergia a poeira, ácaros, fungos, principalmente nos seus domicílios. E aí o que acontece? A gente precisa estar bem atento e orientar bem a família quanto a essas questões, principalmente o paciente que entra em broncoespasmo em casa e só vai para o hospital para a gente quando já está num processo de sibilo, de estreitamento de árvore brônquica, né? E o paciente já está bem, bem comprometido, tá? A urticária já é um processo alérgico que acomete a pele, né? E aí o que acontece? É bem complicado, porque o paciente às vezes tem a urticária. Por quê? Porque toma algum remédio que tem alergia, às vezes não ao remédio, mas ao corante, ao conservante do remédio, né? Enfim, aqui, olha, aspectos da urticária, né, que a gente fala na alergia de pele, né, são bem graves, tá, gente? Situações que muitas vezes começa assim, na pele em geral, e aí quando você vê já um edema da orelhinha, né, ou da orelha, né, do paciente, aqui é um bebê, mas muitas vezes evolui rapidamente para o edema de glote, então vai fechar a garganta sim, né, e o paciente precisa estar sendo atendido rapidamente, porque pode evoluir para edema de glote, fecha a garganta e não tem o que fazer, né? Quer dizer, tem que fazer, né? Tem que correr, né? E medicar com corticoide, né? Uma situação de emergência, tá? Agora, outras doenças mais raras, que vocês não conhecem muitas vezes no dia a dia, mas que acontecem porque são doenças autoimunes ou doenças que afetam o sistema imunológico, mas são doenças genéticas, tá? Então, por exemplo, esta, né, que é angioedema hereditário, né? E aí, o que a gente tem? Edema de laringe, edema de alças intestinais, e altera bem a qualidade de vida do paciente. A atopia é uma situação que não é alergia, mas é uma predisposição para alergia. Então, por exemplo, paciente que não tem asma, mas ele tem uma predisposição para asma, tá? Ele não tem urticária, mas tem uma predisposição. Dermatite atópica, né? É um paciente que, no seu dia a dia, né, apresenta edemas, apresenta reações alérgicas, né? Que, na verdade, o paciente fala, o médico fala que eu não tenho alergia, mas olha aqui, isso é alergia ou não é? Né? Então, na verdade, é uma predisposição que precisa, sim, ser cuidado, né? Só um detalhe aqui que eu queria falar nessa questão, principalmente da alergia atópica, que existem situações do dia a dia muito simples que a gente consegue orientar o paciente. Então, por exemplo, a questão do uso do sabonete com pH fisiológico. O sabonete em barra, por exemplo, é um sabonete com pH alcalino e a nossa pele tem um pH ácido. Então, o melhor seria um sabonete líquido, pH fisiológico, né? Sem conflito de interesse, a gente tem os sabonetes líquidos de bebê, né? E aí tem que ver quais as marcas têm melhor pH fisiológico, mas existem sabonetes líquidos para o bebê com pH neutro, e não é ideal, né? Então, muitas vezes o paciente começa a ter essas entre aspas, alergias, né? Que na verdade ela já tem essa predisposição para alergia, e que na verdade por conta às vezes de um sabonete, de alimentos, né? Que acabam trazendo essa situação. Eu costumo dizer bastante para os pacientes, né, procurar tomar mais suco de limão, laranja, enfim, né, porque são frutas ácidas, mas elas são o quê? Alcalinizantes, porque em contato com as células, né, e o nosso organismo, mucosa, enfim, elas vão alcalinizar e vão ajudar, né, a manter o pH, né, fisiológico. A gente viu nas aulas passadas, o pH da saliva, do suco gástrico, né, a gente tem um pH fisiológico no nosso organismo todo.
pH do sangue, né, 7,35 e assim por diante, tá? Bom, a deficiência seletiva da imunoglobulina A, né, que faz com que o paciente tenha o quê? Infecções pulmonares crônicas, sinusites, alergias, diarreia crônica, tá? Ou doenças autoimunes mesmo, né? Lúpus, por exemplo, tá bom? Doença de Castleman, né? É uma doença que tem o quê? Aumento dos gânglios linfáticos. Ela pode ser localizada ou multicêntrica, tá? Então, o que acontece? Afeta gânglios linfáticos e o paciente tem febre, infecções, perda de peso, sudorese noturna, fraqueza, dormência, por vezes apresenta aquela anemia persistente, tá? A doença de Erdmann-Chester, né, uma doença rara também, né, que afeta aí as células não Langerhans, né? E aí o que acontece? Ela tem manifestações sistêmicas, então, sistema nervoso central comprometido, olhos, pulmões, mediastino, né? Então, o que acontece? Tem que fazer exames específicos de imunidade, né? Dos tecidos, tá? Olha só, olha quando afeta os ossos longos, tá? Então, o paciente, ele tem essa radiografia aqui, olha, tá vendo? Que deveria estar toda, né, mais homogênea, né? Ela já está comprometida aqui, ó, tá vendo? Tá? Ó. Então, ela deveria estar toda certinha, né, de simétrica, né, vamos dizer assim, ó, tá bom? E aí tem características de posição distal, olha, toda comprometida. Tá? O que aqui deveria estar assim, né? Mais opacazinha e aqui já está mais comprometida. É uma doença rara, né? E ela tem o que como característica? Produção excessiva de glóbulos brancos, né? No caso de estiócitos, tá? E às vezes ela é vista só mais na idade adulta, tá bom? Aqui tem até uma característica do olho, né? No caso que ela tem essa característica de olho caído aí, né? A doença granulomatosa crônica, tá? Também o paciente começa a ter infecções recorrentes, né? Repetidas, tá? Lesões de pulmão, granulomatosas de pulmão, né? Linfonodos, abscessos, né? Anemia. Gente, é impressionante como as pessoas, às vezes, têm problemas imunológicos e nem... A febre familiar do Mediterrâneo. Então, é uma doença autossômica recessiva, né, genética, caracterizada por surtos recorrentes de febre e peritonite, né, inflamação do peritônio, muitas vezes com pleurite, inflamação da pleura, lesões cutâneas, né, raramente pericardite, né, por quê? Pelo acúmulo proteico, né, de proteínas de forma normal, renal, e aí pode levar à insuficiência renal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com exames de urina 1, que muitas vezes a gente olha mais por conta de uma infecção urinária, e não presta atenção, ou não dá devida atenção, à presença de proteína, e no caso, o que deveria ser feito? Um levantamento de problemas relacionados a isso, né? Então, a história do paciente e tentar relacionar a presença de proteínas na urina, tá bom? O diagnóstico é clínico, né? Na maioria dos pacientes, o tratamento de colchicina profilática previne, então, esses ataques, né, do acúmulo de proteína na urina, tá bom? Opa. A febre familiar do Mediterrâneo é predominantemente uma doença de populações, né, com origem genética na bacia do Mediterrâneo, certo? 50% é relacionado a irmãos mesmo, história familiar é muito importante. Bom, e ela é causada por mutações no gene MFP
MRP, né? MRP, que está no braço curto do cromossomo 16. E ela é transmitida geneticamente, certo? Então, o que ela faz? Ela codifica uma proteína, que é a pirina, ou marenostrina, certo? Que ela, por quê? O que acontece? A molécula alterada dessa pirina, dessa proteína, né, não consegue reprimir o agente que provoca a inflamação, tá? Então, o que acontece? Ela acaba enfraquecendo a resposta inflamatória e o paciente tem o quê? Um surto de inflamação, né, com predomínio de neutrófilos na cavidade abdominal e outros locais, tá bom? Bom, a imunodeficiência comum variável, que é uma doença também pouco conhecida, pouco vista no dia a dia da gente, mas o paciente, que pode acontecer na infância, adolescência, né? Mas assim, o que acontece? Baixos níveis de imunoglobulinas, né, de anticorpos, e aumento de infecção. Então, é aquele paciente que sempre está tendo infecção, né? Sempre tem um quadro infeccioso, paciente que precisa muito de usar antibiótico, enfim. A macroglobulinemia de Waldenström, que é o linfoma linfoplasmocitário, é um tipo de linfoma não Hodgkin. Vejam, nós temos mais de 20 tipos, em que as células cancerígenas produzem grande quantidade de proteína macroglobulina. Então, é um mieloma múltiplo, considerado de câncer das células plasmáticas, que começa nas células B. As células produzem grande quantidade de um certo tipo de anticorpo, que no caso é o IgM, né, que é conhecido como macroglobulina. E o acúmulo dessa proteína M no organismo leva a muitos dos sintomas, né, que inclui aí a hemorragia, problemas de visão, problemas do sistema imunológico. Os fatores de risco para o desenvolvimento dos linfomas não Hodgkin são sistema imune comprometido, exposição química, por exemplo, pesticidas, solventes, fertilizantes, a contaminação da água por nitrato, que é encontrada muito em fertilizantes, parece, né, estudos apontam como aumento de risco para a doença, exposição a altas doses de radiação, tá? A mastocitose, no caso, é uma doença caracterizada pelo acúmulo desordenado de mastócitos e ela pode ser definida como sistêmica, mas também acontece um aumento anormal dos mastócitos em diferentes locais, tá? Os sintomas, eles podem ser devido à liberação local ou generalizada da histamina, né, ou outros mediadores, tá? Outra doença que a gente tem aí para citar a síndrome de Shediac-Higashi. É uma doença autossômica recessiva, né, que afeta várias partes do corpo, né, vários sistemas, principalmente o sistema imunológico, que exatamente leva a pessoa, né, a uma situação de incapacidade de lutar contra invasores, né, vírus, bactérias, enfim. Então, de novo, é aquela situação que a gente conhece, que o paciente tem repetidas infecções persistentes, né, infecções graves, inclusive que leva poucos pacientes aí à vida adulta, tá? Deixei aí um artigo para vocês lerem. A síndrome da hiperimunoglobulina E, né, que é conhecida também como síndrome de Jó, é uma doença decorrente, hereditária, né? E aí o paciente tem o quê? Furúnculos recorrentes, pneumonia, né? E aí a gente percebe o quê? Altos índices de IgE, né? E os outros estão normais. As características faciais desses pacientes incluem a proeminência frontal, arco ciliar, alargamento da base de nariz, um aspecto grosseiro do rosto e faces de Jó.